Olá a todos, amigos do nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. É com alegria e satisfação que recebemos a todos e que também já vamos informando a nossa possibilidade de estudo, a nossa condição, que vocês possam interagir conosco aí através do YouTube e que depois, mais ao final, os nossos companheiros vão deixar bem claro como é que faz esse acesso, como é que toca o sininho, toda aquela brincadeira lá, para que a gente possa, de certa forma, ir interagindo, não somente entre nós que aqui estamos nesse momento, mas todos aqueles que desejem, de alguma forma, participar conosco, podem fazer. É bastante interessante para nós saber o que você pensa. É interessante saber o que você deseja, até porque novos projetos, novas aventuras online haverão de surgir e nós vamos precisar do apoio, do incentivo de todos vocês. Hoje eu já vou aqui apresentando, que está conosco aqui, Gustavo, Juliano e eu, Wagner, na apresentação. Antes de iniciar o estudo dos princípios do que está na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, item 6, que são, como Kardec diz, os principais pontos da doutrina espírita, nós vamos, antes disso, convidar a todos para que elevemos o nosso pensamento de forma de gratidão a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estudo, de aprendizado, de convivência conjunta e pela oportunidade do estudo em grupo. Possamos solicitar a vós, Senhor, a condição de nos colocar sobriedade, harmonia e equilíbrio para que possamos contextualizar a obra de Kardec, mas, acima de tudo, compreendendo as suas leis naturais, a exemplificação do Cristo, a fim de que tornemos-nos cada vez mais irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. E nessa condição, hoje nós vamos começar já a apresentação do princípio número 15, que é o seguinte: deixando o corpo, a alma entra novamente no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Já foi falado o termo errante ou erraticidade algumas vezes aqui nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Espírito errante é estado em que o espírito se encontra, e erraticidade não é local, continua sendo a condição do espírito que lá se encontra, como aqui explica de forma absolutamente detalhada. Deixando o corpo, a alma entra no mundo dos espíritos, e quando entra no mundo dos espíritos, se encontra nessa condição de estado de erraticidade, extremamente importante para o nosso crescimento, a nossa evolução, assim como toda a criação de Deus é perfeita, essa nossa condição, pós o desencarne, então, vivendo ou vivenciando a erraticidade, é muitíssimo importante para a nossa evolução, assim como nós já vamos convidando o nosso companheiro Gustavo para poder começar a trazer a definição disso que nós acabamos de ler. Muito boa noite, Gustavo, seja bem-vindo, esteja à vontade aí. Opa, obrigado. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre um princípio muito interessante. E eu gostaria de ressaltar essa parte da erraticidade em relação à definição, né? Mais uma vez, mostra para a gente como é importante a gente prestar atenção nas definições que Kardec usa, sabe? Por que ele usa as palavras naqueles contextos? Então, se a gente fizer uma leitura superficial, espíritos errantes, a gente pode pensar que são esses espíritos que erram, os espíritos que não são perfeitos. Mas aqui, nesse contexto, não é exatamente por aí. São os espíritos, é um estado. A erraticidade, ela é um estado. E esse estado, ele é o estado entre as diferentes encarnações dos espíritos. Então, se vocês lembrarem nos princípios anteriores, a gente falou sobre as diferentes classes dos espíritos. E a gente falou que somente os espíritos puros não reencarnam mais. Ou seja, todos os outros espíritos passam por esse período na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, não é um espírito que erra, mas é o período que ele passa entre uma encarnação e outra, na qual ele estuda, ele se prepara para as novas experiências que ele vai ter em seguida. Então, nesse sentido, é um estado provisório, é um estado que não é eterno,
É um estado que tem um tempo mais ou menos definido, dependendo da sua evolução, da sua condição e dos seus objetivos. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria ressaltar, mais uma vez, a importância da gente entender as definições das palavras nos contextos, que errante e erraticidade não é no sentido de errado, de não perfeito, mas é no sentido de o estado entre uma encarnação e outra. Gustavo, é interessante que muitas pessoas, ao lerem a palavra errante ou estado de erraticidade, compreendem, pela leitura, pelo estudo das obras básicas de Kardec, que no processo de analogia, o que a gente entende? Eu desencarno e fico um tempo esperando a nova oportunidade reencarnatória. Esse esperar não é ficar parado sem fazer nada, não é esperar uma nova oportunidade como se fosse um sorteio, é uma condição extremamente importante, aonde eu me preparo, eu não espero, eu me preparo. Então, nós podemos dizer que isso é bastante significativo, porque nós temos atividade quando encarnados, mas também temos atividade no estado de erraticidade. Isso. Então, se a gente for recuperar lá nas obras, a gente vê que a gente evolui nos dois estados, tanto enquanto estamos encarnados, quanto estamos desencarnados, estamos na erraticidade. É claro que quando nós estamos aqui encarnados, a gente acelera algumas coisas, o processo é um pouco mais rápido, de certa forma, nossas experiências estão muito mais aglutinadas, a gente tem uma condição muito mais propícia para evoluir em alguns sentidos. Mas quando nós estamos no período da erraticidade, nós também evoluímos. E como que é feita essa evolução? A gente é uma coisa um tanto quanto complexa, não é uma regra para todos os espíritos em todas as condições, mas de modo geral, a gente tem a capacidade de rever nossas experiências, como nós agimos em encarnações passadas, e temos a oportunidade de nos preparar, estudar melhor para as próximas reencarnações. Claro que tem casos que são excepcionais, casos onde esse período não é tão tranquilo assim, por assim dizer, mas de um modo geral, ele não é um período perdido, não é um período que você fica dormindo, por exemplo, pelo contrário, é um período muito intenso de preparo para novas experiências, porque todo o tempo conta nesse período de evolução nosso. Eu fiz esse questionamento porque nós vamos entrar agora com o Juliano numa parte um pouquinho mais aprofundada da erraticidade, onde nós vamos ver as características da erraticidade. Então, por exemplo, quando o Kardec fala que quando a gente desencarna, a gente vai encontrar os nossos entes queridos, então nós vamos encontrá-los na erraticidade. Então, Juliano, essas características da erraticidade é muito importante que a gente entenda, porque desejemos nós ou não, nós estaremos nessa condição, não é verdade? Exatamente. Bom, primeiro, né, agradecer aí mais a oportunidade que a gente está junto aí, eu, Gustavo, Wagner e todos que estão nos assistindo, e realmente é um estado que o espírito vai passar, então não tem, ou nós estamos encarnados, ou nós estamos na erraticidade. São dois estados diferentes e a gente vai, né, passar por isso, porque é uma lei natural. E é interessante que a erraticidade, ela proporciona muitas coisas para o espírito, né? Primeiro que, na erraticidade, o espírito, óbvio, sempre dependendo do seu desenvolvimento intelecto-moral, vai depender bastante disso, mas nesse estado de erraticidade, quando o espírito é errante, né, ele tem uma certa visão mais abrangente da realidade em si, da sua condição, né, meio que vamos pensar um pouco que as ilusões meio que se acabam, porque quando ele está encarnado, o próprio corpo físico, a matéria, né, do corpo, o seu envoltório corporal, limita muito as percepções, né, da realidade para esse espírito, porque ele tem o esquecimento do passado e N coisas que vão acontecendo na encarnação do espírito. Quando ele está na erraticidade, ele tem a gente chama de choque de realidade, porque a realidade se torna para ele muito mais viva. É o estado natural do espírito, né, no mundo espírita. O espírito, o estado natural dele é estar no mundo espírita. E nessa condição de errante, porque ele está entre as suas encarnações necessárias. Então ali se acabam um pouco as ilusões.
E outra coisa interessante da erraticidade, dentre várias características dela, é que não é sinal de inferioridade. O espírito não é inferior porque ele é errante. Isso a gente confunde muito, porque quando a gente estuda o espírito nesse estado, nessa condição, a gente pode associar, poxa, mas ele é inferior, porque ele é errante, né? Tem essa, pode parecer para a gente uma conotação até negativa. E não é. É um estado natural, e isso se aplica a praticamente quase todos os níveis, né, da escala espírita. Pelo menos a gente sabe que vai se aplicar aos espíritos inferiores, aos espíritos bons, e, obviamente, somente aqueles espíritos que já são os espíritos puros, que chegaram ao máximo de grau de evolução intelecto e moral, a eles não se aplica, porque eles já não necessitam mais de encarnações, então eles não são mais errantes. Agora, a todos os demais, sim, então, por isso só, já não é um sinal de inferioridade, é uma questão natural, é uma questão que o espírito vai passar, e esse estado também proporciona, como o Gustavo falou, diversas oportunidades para o espírito. A gente sabe que o espírito na erraticidade ele fica entre encarnações, né, aguardando de certa forma a sua próxima oportunidade de encarnar, e aonde na encarnação que ele vai colocar à prova muita coisa que ele estudou, aonde ele vai, né, passar por expiações, enfim, é ali que ele põe em prática muita coisa que ele está ali no estado de erraticidade até que se preparando. Juliano, nessa sua fala, eu percebo que, então, quando eu quero estudar, quando eu quero conhecer, ou eu começo a compreender esse estado de erraticidade, eu não sou melhor nem pior do que ninguém por estar na erraticidade. Eu apenas estou na erraticidade como se fizesse uma longa caminhada e parasse por alguns instantes para me hidratar, para descansar um pouco e retomar a caminhada. Perante o processo das encarnações, em analogia simples e humilde, seria mais ou menos isso? Nós ficamos na erraticidade durante o tempo, reavaliando, recuperando energias para novos passos. Exatamente, a gente fica na erraticidade justamente se preparando e, de certa forma, para uma nova viagem, né? Para uma nova expedição, porque a erraticidade é no mundo espiritual, e no mundo espiritual é o nosso mundo natural e normal, né? Que é o mundo natural do espírito. E a gente encarna, então essas encarnações são as nossas expedições, que a gente sabe que a gente vai se colocar à prova de muita coisa para a gente avançar mais rapidamente na nossa evolução. Então é nesse momento que a gente se prepara, que a gente estuda, que a gente, né, isso sempre dependendo do grau de desenvolvimento, né, do intelecto moral desse espírito, que ele tenha condições na erraticidade, obviamente, né, de se preparar, de entender a situação e o estado normal dele. Então não é nada diferente disso, né? É muito natural, é uma lei natural, e não quer dizer que nós somos melhores ou piores por isso. Nós estamos dentro das leis de Deus e cumprindo as leis de Deus, passando por esses estados de evolução, né? Esses estados para a nossa evolução. Ou seja, uma coisa que eu achei legal dessa fala, a analogia do Wagner, é que, principalmente os nossos amigos aí que trabalham nos grupos mediúnicos, né, a gente pode entender, então, que não é porque o espírito está no estado na erraticidade que ele virou santo, que ele virou perfeito, né? Então, a gente tem que ter um crivo ainda, né, sobre as comunicações, sobre as influências dos espíritos que estão despojados da matéria, que estão desencarnados. Não é porque ele passou de estado, ele perdeu o corpinho, por assim dizer, que ele ficou perfeito. Não, continua a mesma coisa, né? Gustavo, valeu essa lembrança pelo seguinte: a morte do corpo não promove ninguém, né? A morte do corpo não promove ninguém. Então, é aquela brincadeira. Um homem bom desencarnado é um espírito bom sem corpo. Um canalha desencarnado é um espírito canalha sem corpo. Vale a pena a gente ressaltar dessa forma, com todo respeito, mas para que a gente possa ter os parâmetros distintos para que a gente possa aprender. E na fala do Juliano, quando o Juliano fala que se o espírito tem condições de avaliar, se ele tem condições de programar e projetar alguma coisa para o seu futuro, ele não está abandonado se ele não tem condições evolutivas para isso.
se eu não tenho condições evolutivas para que na erraticidade eu possa planejar uma nova encarnação, os amigos espirituais vão fazer isso juntamente comigo. Então, as condições que eu vou adquirindo na minha individualidade são limitadas, a erraticidade permite que, em contato com espíritos que têm, então, essa visão fora do corpo muito melhor do que a minha, vão me auxiliar. Falar, olha, você agora vai poder fazer tal coisa, isso, nós vamos ver se lhe é permitido, e na encarnação futura, tal coisa vai ser gravado para você, vai ser, digamos assim, estará sendo colocado na sua mente, que a mente é do espírito, não é isso? Estará sendo colocado na sua mente para que você possa traçar as suas metas, porque se a gente for ver o que a erraticidade permite, ela permite uma possibilidade de visão muito maior do que aquela que nós temos no corpo. Porque as células do corpo, ou seja, a presença do corpo junto com o espírito, a união do corpo e do espírito, acaba obscurecendo muitas das nossas visões. Como o próprio Kardec, quando pergunta ao Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade fala que para nós aqui encarnados, nos faltam sentidos que depois de desencarnados que nós vamos recuperar. Então, quem está na riqueza, na totalidade desses sentidos, são os espíritos puros. E enquanto nós não chegamos lá, nós vamos ensaiando, encarnando, desencarnando, para começar a melhorar, logicamente, essa visão. Então, nós começamos, a partir daí, ter uma possibilidade de projetar o nosso futuro. Aquilo que a nossa evolução é capaz de auxiliar no projeto, nós pedimos com muita delicadeza, com muito respeito a Deus, nosso Pai, aos espíritos responsáveis pelos processos reencarnatórios, para ver se vamos conquistar. E aquilo que a minha evolução não permite, eu serei, digamos assim, auxiliado por um grupo de espíritos. Não é alguém que decide, vai passar por isso, vai acontecer. Muitas vezes nós vamos discutir, salvo as encarnações compulsórias, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. As encarnações compulsórias, erroneamente, muitas pessoas entendem como sendo impostas, né? Que impõem a encarnação. E não é muito bem por aí. Porque quando eu tenho a possibilidade de programação, vale a premissa de que Deus nunca nos abandona. Nós não vamos programar nada sozinhos. Mesmo o espírito que tem condições vai precisar de ajuda. Eu lembro bem que Jesus, quando encarnado, o maior espírito em características evolutivas aqui na Terra, ele, quando, nos momentos de prece à noite, ele conversava com os desencarnados, que estavam na erraticidade. Por que será que ele conversava? Sendo que muitos daqueles que ele conversava, ele tinha uma condição espiritual melhor do que eles. Bastante interessante essa pergunta, né? Conversava porque eles, então, livres de seus corpos, tinham uma visão muito mais pundonar, uma visão muito mais ampla daquilo que Jesus tinha como meta no cumprimento da lei de Deus. É mais ou menos por aí, Juliano? Justamente, é por aí. Eu acho que esse estado da erraticidade, além de permitir o que você explanou com bastante propriedade aí, também tem uma questão que vem na nossa cabeça quando a gente fala, né, na erraticidade, porque se eu estou num estado intermediário, né, esperando, né, ou me preparando, enfim, antes de uma nova encarnação, de uma nova oportunidade que Deus nos dá, né, com essa lei da encarnação, né, tão bonita, e uma oportunidade divina. E quanto tempo a gente fica nesse estado? Porque na encarnação a gente tem uma média de quanto tempo a gente fica, né? Então, isso até é alvo de dados, né, de estudo aqui no nosso planeta, quando a gente tem a expectativa de vida no planeta, não é? Então, qual que é a expectativa de vida do ser humano dentro de determinadas regiões, enfim, isso é estudado. Agora, quando eu estou no estado, né, desencarnado, na erraticidade, qual que é a duração, né? Isso que vem na nossa cabeça, mas, poxa, quanto tempo eu vou ficar ali, né? Eu posso ficar desde horas até séculos, isso vai depender muito do próprio espírito, porque, querendo ou não, o livre-arbítrio, ele é parte do espírito, né? É uma lei concedida ao espírito por Deus, que é dele, então ele tem seu livre-arbítrio, tem condições e condições, né, especiais, mas a gente sabe, o que a gente pode afirmar que, não sabendo, não tendo uma definição e nem uma regra, como o Gustavo falou no começo, também para isso, não há uma regra para todo espírito de uma duração média na erraticidade. O que a gente sabe
né, que os espíritos trazem para a gente, que ela não é perpétua. Uma hora o espírito vai precisar encarnar, porque é parte do ciclo da evolução dele. Ele precisa passar por esse processo para que ele possa se colocar, né, aquilo que ele planejou e aquilo que ajudaram ele a se planejar, para que ele possa provar isso de alguma forma, para que ele possa experimentar. Então, não é perpétua essa erraticidade. Isso a gente pode afirmar com muita clareza. A gente não pode bater o martelo em uma média, né, de duração que o espírito fica, que vai depender muito das condições do espírito em si, né, da condição dele, do seu grau de desenvolvimento e tudo que ele envolve no seu avanço, no seu progresso. Mas que a gente sabe que ela não é perpétua, então uma hora, né, para o espírito errante, logicamente, não estou dizendo para os espíritos puros, porque esses sim não estão sujeitos a isso. Mas os demais, da escala espírita, todos estão, né? Então, ela não é perpétua nesse sentido. Então, é mais uma característica importante desse estado que o espírito fica, né, que ele está, que é o estado natural, porque também o espírito, a vida espiritual é a vida natural para o espírito. Eu acho legal essa sua fala, Juliana, porque dá para a gente perceber, então, que existe um ciclo, né, em tudo isso. A gente, todos os espíritos passam pelo mesmo ciclo, estão fadados ao mesmo ciclo, que faz parte da lei natural. Da lei natural. Nós nascemos aqui, nós encarnamos aqui como crianças, crescemos, viramos adulto, tal, morremos, desencarnamos. Aí a gente tem esse estágio na erraticidade, onde a gente faz N atividades, e passa um tempo, a gente volta para cá de novo. Então, esse ciclo, né, de mudança de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, é que vai nos proporcionando diferentes experiências, diferentes situações. Então, sei lá, hoje eu estou aqui encarnado como homem, vivendo no estado de São Paulo, no país, Brasil, com tais e tais dificuldades, tais e tais qualidades a serem desenvolvidas, e quando eu desencarnar, eu posso estudar sobre elas, eu posso fazer um balanço geral, né, sobre como eu procedi, como eu agi nas situações, e depois eu posso reencarnar em outro contexto, em outra situação, que vai ajudar eu a aguçar mais, incentivar mais aquelas qualidades que de fato precisam ser desenvolvidas, né? Então é um ciclo que todos nós espíritos estamos fadados Sujeitos. Sujeitos, exato, e todos. Da escala espírita, somente os espíritos puros que já passaram por esse processo, né, já chegaram à sublimidade de todas as virtudes, né, e já estão muito próximos de Deus, esses sim não estão sujeitos. Dos demais, todos estão sujeitos, porque é a progressão, né, a caminhada evolutiva do espírito. É o ciclo que funciona para a progressão do espírito, para a evolução dele. Uma coisa que eu gosto de ligar da fala do Wagner também, quando ele falava assim, quando a gente vai encarnar, tem espíritos que nos auxiliam no processo de reencarnação. Se a gente pensar, quem são esses espíritos, né? Se não forem espíritos puros, são espíritos que também estão no estágio da erraticidade, só que eles estão trabalhando. Justamente. Então, na erraticidade, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz um balanço geral. Então, tem muitas coisas para a gente fazer na erraticidade, não é um período perdido, né? Eu acho que na erraticidade, a atividade do espírito é muito maior do que aqui na Terra. Muito maior. Porque aqui na Terra, necessitando o corpo do descanso, nós espíritos atuamos bastante. E existe uma premissa que é fácil da gente compreender. Se o espírito é ativo, o corpo também é ativo. Vale sempre ressaltar isso aí. Então, se a gente está querendo sempre encostar, teoricamente, somos nós, espíritos, tentando encostar o corpo, buscando o encosto do espírito, o descanso que não existe. Nós sempre vamos ter grandes oportunidades. E na fala dos ciclos, eu gostaria de deixar bem claro que é o seguinte: todas as criações de Deus são criações cíclicas. E os ciclos de Deus se completam. Tem início, meio e fim. E também a nossa relação com alegria, felicidade e bem-estar está relacionada no nosso entendimento dos ciclos. Se eu quero acelerar muito um ciclo
ou retardar muito esse ciclo, eu preciso ver se isso está condizente com aquilo que é a criação da lei divina. Porque se não for, eu vou sofrer as consequências. O homem hoje ele sofre aqui na Terra, o ciclo que mais faz o homem sofrer é o ciclo do contra-cheque, do cheque, do olerite, do pagamento. É um ciclo que faz sofrer muito. E é um ciclo muito pequeno comparado às grandes criações cíclicas de Deus, nosso Pai. E aí nós vamos começar a deixar algumas ideias, né? As nossas tips aí que estão gravadas muito bem oportunizadas aí pela ação do Juliano e do Gustavo. O que nós vamos deixar de ideia nas tips aí? O que nós vamos deixar de incentivo, talvez? Eu acho que nessa fala sua dessa progressão desse ciclo, e como a criação de Deus é toda cíclica, esse mesmo ciclo se aplica a outros planetas, né? Essa é uma outra questão que a gente também acaba deduzindo, né? Então não é só uma especificação do planeta aqui que nós estamos, né? Esse é um ciclo para evolução e progressão do espírito. Então isso se aplica em outros mundos, não há dúvida quanto a isso, né? E sendo um ciclo, e sendo sempre uma ascendente, sempre à frente, ou seja, sempre que eu faço algo ao próximo, a mim mesmo, e eu vou evoluindo, né, praticando a caridade nessas encarnações, estudando e praticando, eu vou evoluindo, chega a todo ponto que o espírito chega de grau de adiantamento, ele chega num determinado grau de adiantamento, ele não volta, né, a um grau anterior. Então é sempre uma conquista do próprio espírito. Então ele vai conquistando o seu desenvolvimento. Como é uma conquista, começa esse novo desenvolvimento dele, esse novo passo, estágio que ele está, é algo que é próprio dele, faz agora parte dele, portanto não tem como ele regredir. Então é tão bonito esse ciclo que ele não permite que um espírito que já avançou um pouco no seu desenvolvimento, que ele, numa próxima encarnação, né, se preparando lá na erraticidade, no estado de erraticidade, numa próxima encarnação, ele venha a ser inferior àquilo que ele já evoluiu, porque foi uma conquista. Então, não existe uma lei muito bonita dentro do espiritismo, que é não retrogradação da alma, né? A alma não volta para trás, né? Ela sempre vai numa ascendente de progressão. Poxa, Gustavo, nessa fala do Juliano, se nós vamos ser bem simples, se nós não voltamos para trás na evolução, e o Juliano fala de conquista, quer dizer que então o merecimento, eu preciso tomar cuidado com a palavra merecimento, porque ninguém merece mais do que o outro. Nós, então, conquistamos talvez mais do que o outro, porque nós nos esforçamos, aceleramos o processo, lutamos mais, estudamos mais. Então, essa conquista é uma conquista graças às nossas batalhas, às nossas vitórias morais. Nós sabemos que aqui o nosso corpo adoece por deficiência da matéria, mas o espírito sofre por deficiência moral. Então, por isso, as conquistas, elas são meritórias graças ao esforço. Podemos, com toda certeza, atribuir a nossa própria condição. Então, a nossa felicidade aqui na Terra ou na erraticidade vai depender, logicamente, do nosso esforço. É exatamente por aí, porque todos nós temos um Deus que é justo, né? Então, se esse Deus é justo, ele cria as leis e a gente que, através das nossas ações, das nossas atitudes, a gente segue ou não essas leis. E a partir disso geram-se resultados e esses resultados voltam para a gente mesmo. Então, como você falou, na verdade são tudo consequências das nossas atitudes, das nossas ações. É por isso que eu acho fantástico quando o Espiritismo ele traz para a gente essa visão de que a corrida, no fim das contas, é contra nós mesmos. Eu não corro contra o outro, não corro por causa do outro. Eu corro contra as minhas imperfeições, contra os meus defeitos. Não preciso ser melhor que ninguém, só preciso ser melhor que eu mesmo ontem. Então, eu acho que essa visão, essa mudança na forma de pensar, ela traz a responsabilidade toda para a gente. Então, não é por causa do outro, não é por causa do externo, é por causa de mim mesmo. Eu sou o responsável por tudo que acontece comigo. Talvez essa seja uma das maiores motivações para a nossa condição de apelar sempre para
esforçarmos-nos cada vez mais. Nós já estamos aí quase que estourando o nosso tempo. Eu vou deixar um breve espacinho para os nossos amigos se despedirem e dar o toque aí do YouTube, do sininho, toda aquela coisa esperta aqui para fazer com que a gente interaja cada vez mais. Fiquem à vontade, companheiros. Então, eu também gostaria aí de agradecer, né, mais essa oportunidade e espero que vocês estejam gostando, né, desses nossos vídeos, que nós temos vários pela frente aí para a gente conseguir passar para vocês de uma maneira mais simples possível, né, e também que a gente possa discutir esses temas cada vez mais. Obrigado. Um abraço. Da minha parte também, só agradecer e falar, né, aqueles recadinhos de sempre. Se você gostou desse vídeo, você deixar seu like aqui embaixo no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, que toda segunda-feira a gente está postando novos vídeos, então você vai ser notificado quando tiver novos vídeos. Aquele projeto novo, novos projetos que o Wagner comentou, então é importante você se inscrever no sininho, e quando tiver novos projetos, novos vídeos, novas oportunidades, você vai ser notificado, não só esses dos princípios, mas outros projetos também. Então, é legal você estar por dentro aí sobre nossas atividades, a gente está preparando bastante coisa, e convidar você a deixar seu comentário aqui embaixo. Nós temos acompanhado o comentário do pessoal, está sendo muito interessante ver o pessoal interagindo, ver que esse conteúdo tem sido útil para algumas pessoas. Então, se você tiver alguma sugestão, algum feedback, fique à vontade para usar esse espacinho aqui de baixo, que é um espaço totalmente democrático. Da minha parte é isso aí. Valeu, pessoal. Muito bem. Agradeço a você, Juliano, agradeço a você, Gustavo, e a todos que com muita paciência, com muito carinho nos assistem. Deixando também o meu abraço e desejando que a paz esteja aonde você estiver, no seu lar, mas acima de tudo, em si mesmo. Que vocês e todos nós possamos ter mais e mais oportunidades de estudo e de trabalho para que tornemos-nos dignos de receber todas as bênçãos de Deus, nosso Pai. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.